Boa noite, ou bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você esteja nos acompanhando. Meu nome é Leônidas Mendes Filho, estamos no canal Duplo N, canal2n.com.br, mais uma transmissão na nossa pretensão de contribuir para o debate da democracia, na luta contra o fascismo, por direitos e garantias individuais. Estou hoje aqui com Sivaldo Braga, direto para Uapebas, Lindolfo Mendes, de Brasília. Queremos aproveitar já do início para pedir a quem nos acompanha que curta, que dê seu like, que inscreva-se no nosso canal, que compartilhe, que opine. É mais uma experiência de usar essa nova ágora que é representada pelas redes sociais, pela Rede Internacional de Computadores, para fortalecer o debate, para fortalecer a luta pelos direitos humanos, pelos direitos sociais, para defender a democracia, um debate justo, um debate coerente, que reconhece no outro o direito de existir, o direito de ter opinião. Não queremos eliminar ninguém do debate, queremos que todos possam participar do debate, mas que o debate deva ser livre e marcado pelos valores da civilização, pelos valores que orientam a democracia desde a experiência na Grécia Antiga. Em primeiro lugar, Sivaldo, boa noite. Boa noite, Lindolfo. Sivaldo, na pesquisa contratada pelo canal 2N, aí para Paraopebas, nós também abordamos a questão das eleições proporcionais, que vem se apresentando no Brasil inteiro, especialmente nos municípios de médio e pequeno porte, como um problema. Ou sempre foi um problema. Parte da população não parece compreender direito como funcionam os mecanismos da eleição proporcional, e para o ano que vem teremos uma nova legislação. Antes de debatermos a legislação, eu gostaria que você apresentasse daí, já que você está em Parauapebas, e nossa pesquisa foi feita em Parauapebas, como e quais foram os dados que você considerou mais representativos da pesquisa no que se refere às eleições proporcionais 2020 em Parauapebas. Beleza. Antes de mais nada, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Que a gente não sabe a hora que o telespectador vai estar nos vendo. Essa pesquisa para vereadores, a gente incluiu ela como uma espécie de sondagem, tem que ser espontânea, né, pelo fato de a lista ser gigante de candidatos. A gente, na verdade, nem tem uma lista de candidatos a vereadores, porque são centenas, não é isso? Da última vez foram quase 300 candidatos a vereadores. Por conta disso, o entrevistador do Instituto de Pesquisa, ele só pergunta para o cidadão, para o eleitor, em quem ele votaria para vereador. Qual é o seu candidato, qual é o seu vereador? E aí a pessoa espontaneamente diz o nome. O camarada só anota esse nome. Então, nós tivemos uma lista enorme de nomes citados. Eu não sei, Lindolfo e Léo, se é o caso da gente citar todos os nomes, ou apenas os primeiros nomes mais citados, mais lembrados. Eu não sei. Eu gostaria, Sivaldo, sem querer te interromper, ao todo, quantos nomes apareceram citados? Apareceram 58, peraí. 74, né? 75 nomes citados. Então, nesse 74, caso... né? 75 não, 74. Porque o outro aqui são os que disseram que não tem candidato ainda. Que, só por coincidência, esses que ainda não têm candidatos a vereador são 52,72% dos entrevistados. Ou seja, a maioria dos entrevistados ainda não tem candidato a vereador definido. E é, na verdade, até uma situação já esperada, né? Esses candidatos a vereadores vão sendo definidos, vão sendo escolhidos pelo eleitor já nos últimos dias. Tem situação que o camarada sai no dia da eleição para votar sem ter o seu candidato a vereador ainda. Então, só resumindo esses dados, depois a gente fala de nomes. Por enquanto, os dados que temos aqui, no universo dos pesquisados, 736 questionários, 48% já tem ou já indicam uma preferência de candidato, distribuídos em 75 nomes, não é isto? Isso. 74 nomes citados. 74. Me confirma uma coisa, e agora vale também para Lindolfo, para se inserir na conversa. Houve em Parauapebas a alteração do número de vereadores ou permanece o número da eleição de 2016, Lindolfo? Não, permanece ainda, né? Mas essa alteração pode ser realizada até o final do ano, se não me engano, né?
Eu ouvi dizer, me parece que tem uma proposta já de eles ampliarem o número de cadeiras para 17, era isso, Lindolfo? 17 ou 19, né? É uma coisa assim. Mas ainda não foi apresentado isso, né? Seria uma conversa informal. Então, Simvaldo, até o final dessa conversa, eu estou sugerindo à equipe aqui do canal para que pelo menos o número atual dos 15 a gente possa mencionar para fazer justiça às pessoas que responderam o questionário. Porque no Brasil sempre há muito disse sobre pesquisa, mas eu acho que seria justiça a pessoa que respondeu o questionário, ela sabe que respondeu e então ela vai ver, mas aí ficaria só nos 15 mesmo, porque hoje são 15 vereadores, então bastaria isso. Agora, para inserir, Lindolfo, você é um estudioso do direito, ainda mais do direito eleitoral, o que você destacaria de imediato? Quais são as principais, que a lei é vasta, mas os principais pontos que foram alterados na nova legislação para 2020 e o que você acha desses pontos que você considera o principal, qual ou quais terão maiores impactos sobre as eleições lá em 2020, em outubro do ano que vem? Não, os dois principais pontos que eu destacaria é o fim das coligações, né? Aliás, os 3 pontos, né? O fim das coligações para as eleições proporcionais, né? Para o parlamento, para a Câmara de Vereadores. Os 2 requisitos, né? Ou seja, 2 cláusulas de barreiras que passam a vigorar, né? Que é o quociente eleitoral que cada partido tem que atingir, ou seja, o número de total de votos válidos dividido pelo número de vagas existentes no parlamento, ou na Câmara, né? E o requisito, né, a barreira do quociente nominal, né? Ou seja, cada candidato individualmente terá que atingir 10% da votação do valor do quociente eleitoral, né? Ou seja, se o quociente for 10 mil votos, o candidato individualmente terá que alcançar 1.000 votos para poder concorrer às vagas alcançadas pelo seu partido, né? A outra regra também que eu acho que merece destaque, que irá valer pela primeira vez para a eleição municipal, se não me engano, é a da janela partidária, né? Aquela que o candidato poderá, nos 30 dias antes de iniciar o prazo de filiação partidária, que é de 6 meses antes das eleições, nesse período de 30 dias, ele pode mudar de partido sem infringir a regra de fidelidade partidária, né? Então, assim, o fim das coligações, essas cláusulas de barreira, né? Tudo isso traz implicações muito importantes para a decisão do candidato em escolher seu partido, em decidir por qual legenda irá concorrer a uma vaga, né? De início é isso que a gente destaca, né? Aqui nas conversas que a gente tem tido aqui em Campina Grande, com algumas pessoas que lideram partido, nós tivemos uma entrevista muito recente com um líder aqui do PCdoB local, o ex-vereador Ivan Freire. Tivemos várias conversas com o professor Hermano Nepomuceno, que é o presidente eleito agora na disputa interna do PT. Conversamos com o Roberto Jefferson, do PSOL. Todos têm tido uma avaliação singular. A avaliação é essa alteração na legislação das eleições, na lei para as coligações, né? Resumindo, o fim das coligações proporcionais no município vai forçar a maior parte dos partidos, e usam muito essa expressão, se quiserem sobreviver, a lançarem candidatos a prefeito, candidatos à prefeitura, para poder puxar voto, sobre a tensão de que, sem um candidato que puxe voto, não vai atrair candidaturas para a Câmara Municipal e, mesmo que atraia, os candidatos poderão não conseguir ser eleitos, o que pode significar o desaparecimento, primeiro nos municípios, e por contingência, por consequência, uma espécie de efeito dominó que impacta a nível estadual e depois a nível nacional. Aí, em Parauapebas, Simvaldo, essa percepção também é evidente. Tu achas que
os partidos se verão forçados a lançar candidaturas à prefeitura para poder puxar voto para os seus vereadores. E só para te lembrar uma coisa, também vale para Lindolfo, para que já reflita. Uma entrevista dada ontem, na quinta-feira, o Marco Aurélio de Mello, ministro da Suprema Corte, disse que o Brasil tem hoje 32 partidos registrados. Se você pegar uma cidade como Parauapebas e os 32 partidos tiverem aí em Parauapebas, diretório, e os 32 partidos tiverem aí em Parauapebas, lançarem todos candidatos a vereadores, isto é, dentro da regra do 100% mais meio, isto é, de 150 candidatos no número de vagas, multiplica aí 32 por o quê? 15, 27, né? Eu não sei, nem eu não sou bom de matemática. Vamos dizer que seja 32 por 25. Quantos candidatos a vereadores Paraupeba teria? Por exemplo, é só um exemplo. Uhum. Respondendo a tua pergunta, aqui em Paraupebas, eu não sei se isso está em todo o Brasil, mas eu estou sentindo até uma certa tranquilidade em relação a essa mudança que ocorreu nessa legislação eleitoral. Mas, exatamente, eu acho que essa tranquilidade se fundamenta nisso aí, Lindolfo. As pessoas ainda não perceberam a gravidade da situação. Porque, Léo, a gente até comentou já antes, né, Lindolfo? O Alberto Carlos Almeida é um cientista político considerado um dos melhores do Brasil em análise política. Ele faz assessoria política para partido de esquerda e direita, então ele não tem assim vinculação ideológica, né? É o autor daquele livro A Cabeça do Eleitor. E ele disse que essa mudança talvez promova em pequenas cidades uma situação inédita, apenas um partido elegendo todos os vereadores da Câmara. Né? E se a gente vai até discutir mais adiante, o Lindolfo tem uma informação que complementa isso. Mas, olha só, na última eleição aqui em Paraupebas, eu estou com a tabela aqui aberta, na eleição de 2016, nós tivemos 10 partidos elegendo vereadores. 10 partidos, dos quais apenas 2 eram partidos sem coligação. Foi o caso do PROS e do PSD. O PROS elegeu um, foi o Luiz Castilho, e o PSD elegeu 2, né, Rodolfo? Quem são os 2, Rodolfo? A Joelma e o Braz. O Horácio. É isso? Então, assim, apenas esses 2 partidos elegeram vereadores sem coligação. Todos os outros 8 precisaram de uma coligação, ou seja, precisaram de um apoio de outro partido para somar votos e eleger vereadores. O caso do PSDB, que elegeu 3, mas com os votos do PT, né, com os votos do PT e do PMN. Né? O caso do PSC, que elegeu 2, né? O parceria, o Maridé, mas também com o apoio do PDT, que teve muito voto. Só lembrar que o PDT teve o irmão do Adelson, né? O Daniel Fernandes, que teve mais de 1.500 votos. Significa dizer que sem essa coligação aqui, o PSC não faria 2 vereadores. Né? Quiçá fizesse 1. E assim todos os outros. O que eu estou querendo dizer, Léo? Que essa situação, eu até escrevi um artigo sobre isso, parece que as direções partidárias, as executivas dos partidos locais, isso parece ser nacional, não é só uma questão de Paraupeba. A impressão que dá é que eles ainda não entenderam a gravidade da situação. Né? Na última eleição, em 2016, o coeficiente eleitoral ficou em 8.474 votos. 8.474 votos exatamente. Se por um acaso permanecer essa quantidade de cadeiras, ou se aumentar para mais 2 cadeiras, seria 17 ou 19, é provável que o coeficiente eleitoral fique em torno desse número também, porque o número de eleitores subiu. Hoje nós temos aqui em Paraupebas 157 mil eleitores, 157 mil e alguma coisa, mas arredondando aí, 157 mil eleitores. Significa dizer que, mesmo aumentando o número de cadeiras, esse coeficiente eleitoral deverá girar em torno de 8, será um número em torno de 8 a 9 mil votos. Para qualquer um que já participou de uma eleição, que já esteve numa coordenação de campanha, que já
né, que já se movimentou durante uma eleição fazendo campanha para algum candidato, sabe o quanto é difícil um partido conseguir candidatos para somar esse número de votos. É dificílimo. Então, assim, eu acho que a impressão que dá é que parece que os partidos ainda não entenderam a gravidade dessa situação. Eu escrevi um artigo tomando como referência o PT. Eu acho que até um eleitor fez um comentário lá reclamando que eu só falava do PT, mas é o partido que a gente conhece ali a questão interna, né? Como é que funciona ali as escolhas de candidatos, tudo. O PT, eu considero, aqui em Paraupebas, é o partido que tem o melhor quadro de candidatos a vereador que qualquer outro partido possa ter. São nomes conhecidos, são nomes já experimentados, alguns, né, na urna, e não tem um quadro de vereadores que garanta esse coeficiente eleitoral. Hoje não tem. Mesmo o Miquinha ali tendo seus 2.000 votos, que pode voltar a ter uma quantidade de votos em torno de 2.000 votos, mesmo assim não tem garantia de atingir o coeficiente eleitoral. Se você pegar o número de pré-candidatos lá do partido, você olha, soma, né, você tem que somar com o pé no chão, você não pode chamar o cara lá e perguntar quantos votos que ele vai ter, que ele vai dizer que vai ter 5.000 votos. É óbvio que não vai ter. Mas se você pegar ali e fizer uma análise fria, calma, tranquila, você vê que não há garantia de atingir o coeficiente. E a situação do PT é a mesma situação de todos, de todos. Eu acho que existem algumas poucas exceções hoje aqui em Paraupebas, como é o caso do PROS, que está fazendo o dever de casa. Eles estão pegando todos aqueles candidatos da última eleição, de 2016, que tiveram seus 800, 900 mil votos, e estão levando para o partido. Então, na minha opinião, estão formando uma legenda poderosa para as eleições, aí, no que diz respeito ao parlamento. Eu acho que deve ser um partido que vai eleger muitos vereadores, né? Mas os outros estão com dificuldades. Eu apostaria, com essas novas regras, que aqui em Paraupebas, é uma aposta minha. Eu acho que a Câmara Municipal será formada por 3, 4, no máximo 5 partidos. Lembrando que na última eleição foram 10 partidos que elegeram vereadores. Ô, Simvaldo Lindolfo, antes de passar aí a palavra para Lindolfo dizer qual é a visão aí que tu informaste que ele poderia contribuir aqui em Campina Grande não está diferente. Se você pega partidos no número de filiados, o PT é o partido que tem mais filiação em Campina Grande. Mas hoje, eu conversei com o Hermano sexta, Hermano disse que hoje uma das grandes preocupações que o partido tem aqui em Campina Grande é formar a chapa. Aqui seriam 34 votos, com um terço, né, Lindolfo, de mulheres? É um terço. Um terço. E ele disse que hoje a situação do partido está muito complicada para conseguir somar esses 34 candidatos. E é o partido aqui que tem o maior número de filiados. O partido com o maior número de filiados aqui em Campina Grande é o Partido dos Trabalhadores, mas não teria hoje. Agora, o quadro de hoje, para botar no papel, dizer aqui está a chapa que vai disputar as eleições proporcionais, o PT teria sérias dificuldades, e é só para dar um exemplo. E como tem esses números daí, Léo? Como ficou em 2016 o coeficiente eleitoral? Qual é a previsão do ano que vem? Em Campina Grande, o coeficiente eleitoral foi de 13 mil, quase 14. Pode arredondar para 14. Foi alto, hein? É alto. Pode dar 13 mil. Quantos eleitores tem? São quantos mil eleitores? Campina Grande, o ano passado, compareceram às eleições, fez um total de 280 mil, 279 mil, 280. Eleitores? Eleitores. Então... Fora a abstinência e os ausentes. Então tem até segundo turno aí, né? Não, aqui tem segundo turno. Tanto é que hoje, nos grupos e debates que a gente participa, todos falam assim, dificilmente conseguirá montar a frente ampla com a candidatura única no primeiro turno, mas se unifica no segundo. Mesmo assim, isso não muda. Agora, só para voltar, o que só dá aqui apresentar os dados para reforçar, mais uma vez, lembrar que nós fazemos o canal 2n.com.br, pedir para quem nos acompanhe para dar o like, para compartilhar, para se inscrever no canal e perguntar. Simvaldo, ainda há pouco, Lindolfo, disse que você tem mais um ponto aí sobre essa questão dos impactos da coligação
me parece que o problema de que algumas cidades faz um outro cálculo, ou é um cálculo que complementa o outro em caso do não atingimento das metas, da média. O que advogados especialistas no direito eleitoral, né, eu sou apenas um curioso, o que eles colocam é que são quase mais de 5 mil municípios, né, e que em muitos municípios você pode se deparar com a realidade de que as vagas não sejam preenchidas em virtude dos partidos não atingirem o quociente e principalmente em virtude dos candidatos não atingirem o percentual mínimo de 10% do quociente eleitoral, né? Ou seja, o quociente eleitoral é 10 mil votos, né? Ou 5 mil votos né? E o candidato não atinge 1.000 ou 500 votos, né? Por exemplo, né? Então, essas vagas, elas seriam preenchidas por um outro critério, né? E nesse critério, todos os partidos participarão, irão concorrer a essas vagas, mesmo aqueles partidos... Só um minuto, Lindolfo. Todos os partidos participarão nesse segundo cálculo aí, que seria uma espécie de sobra, né? Cálculo da sobra. Todos os partidos que atingiram o coeficiente eleitoral ou não? Todos os partidos? Todos os partidos participaram do pleito, independentemente de não ter alcançado o quociente, né? Então, né, você pode, e com certeza ocorrerá. Isso é uma situação que irá ocorrer em muitos municípios, né? Exatamente. Então, e é muito estranho, porque eu não estou vendo os partidos com essa preocupação. Ó. Na verdade é o seguinte... Pode falar, Lindolfo. Na verdade é o seguinte, a regra ela permanece, o cálculo, o preenchimento inicial, a legislação prevê a mesma regra que foi até hoje, né? Apenas com a exigência de 10% para o candidato individualmente, né? Que é aquela para evitar aquele efeito do Enéas, aquele efeito que eles chamam de efeito tiririca, né? Ser um candidato com uma votação inexpressiva chegar ao parlamento, né? Então, é o seguinte, inicialmente, é aquela forma que se calculava mesmo. Você divide a quantidade de votos válidos pelo quociente eleitoral, alcança a quantidade de vagas que o partido terá na Câmara, né? Aí você vai, enquanto tiver partidos e candidatos que atingem os dois requisitos, você vai fazendo aquela cálculo normal, de sobra, de tudo. Feito isso, ficou faltando vagas não preenchidas, aí, para essas vagas não preenchidas, todos os partidos concorrerão. Todos os partidos concorrerão. Né? Independente de ter atingido o quociente eleitoral, independente do candidato ter atingido o requisito de 10%. Né? 10%. É uma forma de evitar que fique vagas abertas nas câmaras, né? Ou seja, de que a comunidade fique subrepresentada. Né? Na verdade, assim... inicialmente me pareceu estranho, mas agora lendo direitinho, verificando a legislação aqui, tem uma lógica, né? Não é uma... Inicialmente você estabelece as barreiras, né? Qual é a barreira? O quociente eleitoral para o partido e 10% do quociente para cada candidato, né? Então você tem essas duas barreiras, né? Então você já evita, né? Assim, eu acho que nos grandes municípios, nas grandes cidades assim, talvez isso aí não... Talvez essa barreira aí, Lindolfo, que você colocou agora, que está, segundo você mesmo disse, consultou, está na lei, está no artigo da lei, né? Está na lei, a lei. Talvez quem fez isso já foi prevendo, né, essa questão de impedir que um partido dominasse sozinho a Câmara de repente, porque isso que está colocando aí já dificulta muito essa situação que eu disse lá no início, né? Que foi uma declaração do cientista político. E assim, de certo modo, me parece também, Simvaldo, Lindolfo, que naquele momento evita não só a subrepresentação do chamado efeito tiririca, mas dá uma espécie de reequilibrada na representação e me parece, ouvindo aqui, foi a primeira vez que eu ouvi essa parte, todo mundo comentou a questão do quociente, a questão do fim das coligações, mas ninguém havia me chamado atenção para isso, até agora, quando o Lindolfo falou. Me parece também que tentou-se aí uma outra coisa,
Porque o objetivo do parlamento numa democracia não é apenas garantir a representatividade da maioria, é também assegurar que as minorias sejam representadas. Se você cria cláusulas de barreira, como um tempo desse já se fez uma certa em relação a pequenos partidos, você acaba tirando o direito das minorias serem representadas. E a democracia, ela é, acima de tudo, a garantia das minorias. Ela não é o domínio das maiorias. As maiorias prevalecem, mas elas não podem se sobrepor. Onde as maiorias prevalecem e eliminam as minorias é no nazismo, é no fascismo. Agora, deixa eu botar outro ponto. Enquanto eu conversava aqui com vocês, eu fiz aqui uma pesquisa rápida na rede só de notícias relacionadas a esse tema. E vi que no Senado já há um movimento para reformular a lei, porque eles começam a se atentar para esses pontos que estamos levantando aqui. E, como eu disse, há uma preocupação muito grande, que o Sivaldo nos informou aí a força que o PROS está fazendo o dever de casa. Eu vou aqui supor, e eu acompanhei, nós três aqui, acho que quem está nos ouvindo, quem tem uma vivência partidária ou uma vivência mais direta em eleição, sabe o quão verdadeiro que em determinadas cidades, se não na maioria delas, o titular, aquele que ocupa a máquina administrativa, ele tem um elemento indiscutível, a máquina administrativa, que tem meios de atrair lideranças. Então, o Sivaldo está informando que o PROS já está fazendo. Daqui uns dias, partidos, não só em Paraupebas ou em Campina Grande, ou no caso de Brasília, não tem, porque o modelo é o distrital, é outro. Mas nas cidades do Brasil inteiro, prefeitos, presidentes de câmaras e vereadores vão começar a usar a força da máquina para atrair esses candidatos que possam trazer votos, porque o candidato a vereador, ele faz a sua campanha e atrai voto para o candidato a prefeito. E, assim, o impacto disso também vai precisar ser mensurado. Também vai precisar ser mensurado. Não sei se essa foi a intenção do legislador, mas me parece que foi uma nova tentativa de reformular o quadro partidário brasileiro. Parece que foi uma nova tentativa. Não sei se vocês têm essa mesma impressão, até mesmo sobre isso que estamos falando aqui. Não, a impressão minha também é essa, né? Reformular o quadro e, assim, meio que criar uma cláusula de barreira natural. Seria a cláusula de barreira em votos, né? Porque com essa nova configuração aí, eu acho, mesmo com essa informação que o Lindolfo passou aí, que é nova para mim também, mesmo assim, eu acho que o número de partidos representados na Câmara, nas câmaras municipais no ano que vem, eu acho que se não mudar muita coisa aí, não mudar a lei, permanecer esse fim da coligação proporcional, deve repetir também em 2022, né? Eu acho que o número de partidos representados nas câmaras vai diminuir drasticamente mesmo. Sobre a pesquisa, Léo, que a gente citou lá no começo, Lindolfo, não sei se seria interessante a gente passar alguns dados aqui dela para a gente continuar o debate. Como eu tinha falado, são 74 nomes citados, de repente falou os 15 primeiros em função de ser 15 cadeiras, mas existe a proposta aí de aumentar para 17 ou 19, eu não sei. De repente, a gente podia citar os 20 primeiros, porque eu vi aqui que tem vereador citado aqui, 17, 18, não sei. Ô, Sivaldo, vamos considerar isso. Eu só queria saber se Lindolfo tem, nesse ponto que a gente falou, pelo seguinte, que aí eu faço uma proposta para que a gente finalize esse ponto aqui, e aí sim, eu concordo com você, que a gente deve fazer um comentário sobre a pesquisa, não só para valorizar o trabalho que foi feito pelo canal 2n.com.br, mas, no meu entender, e vocês são testemunhas aí, como aqui, que você ouve muitas pessoas dizer, eu nunca respondi uma pesquisa. Então, eu penso que quando a gente divulga, e o cidadão que respondeu, ele qualifica a pesquisa, ele reafirma a pesquisa. E como nesse primeiro bloco da nossa live, a gente está entrando na reta final, a gente podia ouvir as considerações de Lindolfo, e aí a gente abriu um novo bloco para fazer um detalhamento da pesquisa em si aí. E eu aproveito e faço algumas observações do que ouço aqui. Aqui não tivemos acesso a pesquisas, mas ouvimos muitas conversas. Pode ser? Léo, só retomando essa questão da representatividade, pessoal, e considerando as observações que tu colocaste aí sobre o Alberto Carlos Almeida, né? O
que você tem, assim, essa questão de minoria, você tem um problema grande. Um problema grande, assim, que a gente diz, na questão de você ter 32 partidos. Esses partidos, na verdade, não foram às urnas como partidos, foram como coligações, né? Eles não ficam claros, né? Como eles alcançaram esses votos, né? Assim, então, assim, eu achei essa legislação, eu achei ela muito razoável, muito boa, os dois critérios. Acho que o partido que não alcançar são critérios muito... É o mínimo que se exige, né? Para um partido ter acesso a fundo partidário, né? A tudo mais. Porque o que você tem é que, na realidade, nos pequenos municípios, você tem 3, 4, 5, 8 partidos, mas, na verdade, o que é que ocorre? Vamos pegar o exemplo Parauapebas. São 10 partidos em Parauapebas. 10 partidos são esses, né? Você não tem um vereador de oposição em Parauapebas. 10 partidos, tu fala, representados na Câmara, né? Porque... exatamente. Né? E não é muito então, estranho, assim, você tem uma atrofia que a forma como os partidos se organizam... Eu acho que nem são mais 10, Rodolfo. 10 foram em 2016 eleitos. Eu acho que agora já teve uma mudança lá. Mas, de qualquer jeito, deveriam ser pelo menos 2, né? O da oposição e o da situação, né? Mas você está falando a verdade, não tem oposição, né? Você não tem nem isso, né? Então, assim, é um sistema atrofiado, né? Assim, não representa a sociedade, porque... Não, de maneira alguma. Por mais, mesmo se o governo local fosse um governo excelente, existiria oposição. Existiria pessoas, né, que não concordam com as ações do governo e tudo. E essas pessoas não têm representação no parlamento, né? Não existe a cidade tem, a sociedade tem. A gente viu isso na pesquisa. A gente viu isso na pesquisa. A maior parte da população de Parauapebas rejeita o governo. Como é que a cidade não tem um vereador de oposição? Como é que a cidade do Pode de Parauapebas, tudo que o prefeito envia é aprovado? Algo aí um sistema, ou seja, está atrofiado, né? Essa forma como estão eleitos, como se comportam posteriormente, está atrofiado. Você tem, né? E essa legislação, como ela está hoje, ela é um grande avanço. Acho que é uma grande reforma esse fim das coligações. Tanto é que já está... os políticos já estão querendo modificá-la, né? Já estão já estão antevendo que você terá mudança significativa aí na Ô, Lindolfo, não sei se tu viu aí, parece que o Simvaldo caiu. Então eu vou aproveitar esse momento, porque aqui também do lado da minha casa ligaram o som para eu fechar a janela. Então eu vou fechar esse bloco e convido as pessoas para voltarem daqui a uns minutos. Só o tempo da gente resolver isso, tá bom? Tá ok, tá ótimo.